Olá, eu sou Fernanda Borges, eu vim me apresentar aqui, contar um pouquinho da minha trajetória e a minha história com o Enneagrama. Eu conheci o Enneagrama em 2018, numa fase bem difícil da minha vida. Antes de eu conhecer a minha personalidade, eu era uma pessoa muito omissa. Eu tinha muita dificuldade de falar o que eu pensava, os meus desejos, de colocar pra fora o que eu sentia, de me posicionar, de ser firme, de dizer não. E ali eu evitava conflitos a qualquer custo. E aí em 2018 eu estava grávida da minha segunda filha. E quando eu fui ter o parto, eu pedi pra médica uma cesárea e ela não quis fazer a minha cesárea, ela quis fazer um parto normal. E pela minha personalidade, eu não fui firme naquilo que eu desejava. Eu não quis enfrentar um conflito, então eu acabei cedendo pela vontade da outra pessoa. E aí por causa dessa situação, tive uma complicação no parto e a minha filha veio a óbito com 1 semana de vida. E aí então eu narcotizei muito o luto, eu me fiz de forte, eu achei que eu não tinha dores referente ao luto, eu engolia muita coisa e me chamava de forte por aquele processo, até quando eu conheci o Enneagrama meses depois. E eu fui entender dentro da minha personalidade quem eu era, uma pessoa que evitava conflito a qualquer custo. E enfrentar a médica, a situação que eu vinha vivendo, o luto, era um conflito. E ali eu fui entender quantas dores eu escondi por detrás daquilo ali, da minha personalidade. Então o Enneagrama entrou na minha vida num processo onde eu tive que entender quem eu era diante das dores emocionais que eu vivia. E aí eu comecei a estudar profundamente o Enneagrama, comecei a aplicar ferramenta na minha vida como autoconhecimento, entendendo que eu podia sim enfrentar um conflito, entendendo que eu podia sim colocar minha opinião pra fora, que ninguém ia me vedar ou ninguém ia me calar, que é um medo que tem na minha personalidade, e construindo uma nova Fernanda naquele processo. Mesmo vivendo luto, eu fui construindo um processo. Com o passar do tempo, eu gostei tanto do resultado que trouxe pra minha vida, o Enneagrama, eu apliquei realmente, eu coloquei na prática realmente o que o Enneagrama ensinava, e aí então eu comecei a gostar e quis ensinar isso, eu me aprofundei profissionalmente nessa área, e foi em 2020 que eu comecei a utilizar o Enneagrama nos meus processos terapêuticos, na qual eu comecei a ensinar as pessoas a olhar para a própria personalidade e trabalhar os comportamentos que não eram tão bons assim, para que novos comportamentos fossem descobertos. Com o passar dos anos, isso se fortaleceu também para minha área espiritual. Eu não pegava no microfone, não falava em público. E ali, então, por conhecer a minha personalidade, trabalhar as coisas positivas dentro dela, eu comecei a trabalhar mais para o reino de Cristo. Eu comecei a pregar, a ajudar os jovens, fazer trabalhos dentro da igreja, no meu ministério, para que ajudasse as pessoas que estão lá dentro, através de conhecer quem eu era, nas minhas capacidades ali. Então eu entendi que o Enneagrama ele foi um presente que Deus me deu para que eu conseguisse olhar para dentro de mim, trabalhar as minhas dores emocionais e a partir daquele momento do meu processo de autodescoberta eu pudesse ajudar mais pessoas ainda a entender quem elas são, para melhorar a si mesmo e também para melhorar para o reino de Cristo. Então essa é a Fernanda dentro desse processo do Enneagrama.